Para gerar este mito, você precisa liderar suas tropas em tantas campanhas quanto for possível. É prudente começar com batalhas fáceis que eles possam vencer, aumentando sua confiança. Somente o sucesso ajudará a unir o grupo. Crie símbolos e slogans que se encaixem no mito. Seus soldados vão querer participar. Passo 8. Seja implacável com os resmungões. Dê alguma liberdade de movimento aos resmungões e descontentes crônicos e eles espalharão a intranquilidade e até o pânico no grupo todo. O mais rápido possível, você deve isolá-los e se livrar deles. Todos os grupos contêm um núcleo formado por gente que está mais motivada e disciplinada do que o resto, seus melhores soldados. Reconheça-os, cultive a boa vontade deles e os coloque como exemplos. Estas pessoas servirão como lastro natural contra aqueles que estão insatisfeitos e em pânico. Você sabe, estou certo, que não é número nem força o que leva à vitória na guerra, mas o exército que entra na batalha mais forte de espírito. Em geral seus inimigos não conseguem vencê-lo. Xenofonte, 430-355 a.C. Exemplos históricos. No início da década de 1630, Oliver Cromwell, de 1599 a 1658, um gentilhomem provinciano e fazendeiro em Cambridgeshire, Inglaterra, caiu vítima da depressão e de constantes pensamentos de morte. Em crise profunda, ele se converteu à religião puritana e de repente sua vida tomou um novo rumo. Ele sentiu que havia experimentado uma comunhão direta com Deus. Agora ele acreditava na providência, a ideia de que tudo acontece por uma razão e segundo a vontade de Deus. Enquanto antes ele tinha sido melancólico e indeciso, agora ele estava cheio de propósito, ele pensava estar entre os eleitos de Deus. Cromwell acabou tornando-se membro do parlamento e defensor veemente das pessoas do povo em suas queixas contra a aristocracia. Mas ele se sentiu marcado pela providência por algo maior do que a política, ele tinha visões de uma grande cruzada. Em 1642, o parlamento, em uma luta acirrada com Charles I, votou a favor do corte no orçamento do rei até ele concordar com limites ao poder real. Quando Charles recusou, estourou a guerra civil entre os cavaleiros, defensores do rei, que usavam seus cabelos longos, e os cabeças redondas, os rebeldes, assim chamados porque mantinham seus cabelos bem curtos. Os defensores mais fervorosos do parlamento eram puritanos como Cromwell, que via a guerra contra o rei como a sua chance mais do que sua chance, a sua vocação. Embora Cromwell não tivesse antecedentes militares, ele rapidamente formou uma tropa de 60 cavaleiros de sua nativa Cambridgeshire. Seu objetivo era incorporá-los em um regimento maior, ganhar experiência lutando sob outro comandante e aos poucos provar seu valor. Ele estava confiante na vitória final, pois via seu lado como imbatível. Afinal de contas, Deus estava a seu lado e todos os seus homens acreditavam na causa de criar uma Inglaterra mais devota. Apesar de sua falta de experiência, Cromwell era uma espécie de visionário militar. Ele imaginava um novo tipo de guerra encabeçada por uma cavalaria mais rápida, mais móvel, e nos primeiros meses de guerra ele se mostrou um bravo e eficaz líder. Deram-lhe mais tropas para comandar, mas logo perceberam que ele havia superestimado em excesso o espírito de combate daqueles que estavam a seu lado. Repetidas vezes ele liderou ataques de cavalaria que penetravam nas linhas inimigas, só para observar com desgosto seus soldados que se dispersavam para saquear o campo inimigo. Às vezes ele tentava reservar parte de sua força para agir como reforço mais tarde na batalha, mas o único comando a que eles davam ouvidos era o de avançar,
e em retirada eles eram irremediavelmente desordenados. Representando-se como cruzados, os homens de Cromwell revelavam-se em batalha como mercenários, lutando por pagamento e aventura. Eles eram inúteis. Em 1643, quando recebeu a patente de coronel no comando do próprio regimento, Cromwell decidiu romper com o passado. A partir de então, ele recrutaria somente um tipo de soldado, homens que, como ele mesmo, tivessem vivenciado visões e revelações religiosas. Ele sondava os expoentes, testava-os para conferir a profundidade de sua fé. Desviando-se de uma longa tradição, ele nomeava pessoas do povo, não aristocratas, como oficiais, conforme escreveu a um amigo: eu prefiro um simples capitão camponês que saiba pelo que está lutando e ame o que sabe a isso que você chama de cavalheiro e não é mais nada. Cromwell fazia seus recrutas cantarem salmos e rezarem juntos. Em um rígido controle da falta de disciplina, ele os ensinava a ver todas as suas ações como parte do plano de Deus. E cuidava deles de um modo que não era comum na época, garantindo que fossem bem alimentados, bem vestidos, e pagos na hora. Quando o exército de Cromwell entrava em batalha, era agora uma nova força a se respeitar. Os homens cavalgavam em estreita formação, cantando salmos em voz alta. Conforme se aproximavam das forças do rei, eles passavam de repente para um belo trote redondo, não a investida impetuosa e desordenada das outras tropas. Mesmo em contato com o inimigo, eles mantinham sua ordem e recuavam com tanta disciplina como quando avançavam. Visto acreditarem que Deus estava com eles, não temiam a morte, podiam subir uma montanha direto até o fogo inimigo sem errar o passo. Tendo ganhado controle sobre sua cavalaria, Cromwell podia manobrá-los com infinita flexibilidade. Suas tropas venciam batalha após batalha. Em 1645, Cromwell foi nomeado tenente-general da cavalaria no novo exército modelo. Naquele ano, na Batalha de Naseby, seu disciplinado regimento foi crucial para a vitória dos cabeças redondas. Dias depois, sua cavalaria acabou com as forças monarquistas em Langport, colocando um fim à primeira etapa da Guerra Civil. Interpretação: o fato de Cromwell ser considerado em geral como um dos grandes líderes militares da história é ainda mais extraordinário visto ter ele aprendido a arte militar na ativa. Durante a segunda fase da Guerra Civil, ele se tornou chefe dos exércitos cabeças redondas e, mais tarde, depois de derrotar o rei Charles e mandar executá-lo, veio a ser Lorde Protetor da Inglaterra. Embora estivesse à frente de seu tempo com suas visões de guerra móvel, Cromwell não era um brilhante estrategista ou tático de campo, seu sucesso residia no moral e na disciplina de sua cavalaria, e o segredo estava na qualidade dos homens que recrutava verdadeiros fiéis à sua causa. Esses homens estavam naturalmente abertos à sua influência e aceitando sua disciplina. A cada nova vitória, ficavam mais dedicados a ele e mais coesos. Ele podia pedir o máximo deles. Acima de tudo, portanto, preste atenção à sua equipe, aqueles que você recruta para a sua causa. Muitos fingirão compartilhar suas crenças, mas sua primeira batalha mostrará que tudo o que eles queriam era um emprego. Soldados como estes são mercenários e não o levarão a lugar algum. De verdadeiros crentes é o que você precisa, experiência e esplêndidos currículos são menos importantes do que caráter e capacidade de sacrifício. Recrutas de caráter lhe darão uma equipe já aberta para sua influência, facilitando infinitamente o moral e a disciplina. Esta equipe essencial espalhará o evangelho para você, mantendo na linha o resto do exército. Tanto quanto possível neste mundo secular,
faça da batalha uma experiência religiosa, um envolvimento extasiante em algo que transcende o presente. 2 Em 1931 Lyndon Baines Johnson, de 23 anos, recebeu a oferta do tipo de emprego com o qual vinha sonhando, secretário de Richard Kleberg, congressista recém-eleito do 14º Distrito Congressional do Texas. Na época, Johnson era professor debatedor no ensino fundamental, mas tinha trabalhado em várias campanhas políticas e era nitidamente um rapaz ambicioso. Seus alunos na Sam Houston High em Houston, Texas acharam que ele logo se esqueceria deles, mas, para a surpresa de dois de seus melhores debatedores, L.E. Jones e Jane Latimer, ele não só se manteve em contato como lhes escrevia regularmente de Washington. 6 meses depois veio uma surpresa ainda maior. Johnson convidou Jones e Latimer para irem a Washington trabalhar como seus assistentes. No auge da depressão, empregos eram escassos, principalmente empregos com este tipo de potencial. Os dois adolescentes agarraram a oportunidade. Eles nem sabiam no que estavam se metendo. O salário era ridiculamente baixo e logo ficou claro que Johnson pretendia fazer os dois homens trabalharem até seu limite como humanos. Eles trabalhavam 18 ou 24 horas por dia, na maior parte do tempo respondendo às cartas de eleitores. O chefe tem uma queda, ou, melhor dizendo, um talento para tirar o máximo daqueles à sua volta, Latimer escreveu. Ele dizia, Jane, parece que ele está indo um pouco mais rápido do que você hoje e eu trabalhava mais rápido. Ele está alcançando você. E logo estávamos os dois martelando na máquina de escrever horas sem parar, o mais rápido que podíamos. Jones em geral não aceitava ordens tão bem, mas ele se viu trabalhado cada vez mais para Johnson. Seu chefe parecia destinado a alguma coisa importante, que Johnson escalaria os píncaros do poder estava escrito em seu rosto e ele levaria junto o ambicioso Jones. Johnson podia também transformar tudo em uma causa, fazendo até a questão mais trivial virar uma cruzada para os eleitores de Kleberg, e Jones sentia-se parte dessa cruzada, parte da história. A razão mais importante para a disposição de trabalhar, tanto de Jones quanto de Latimer, entretanto, era que Johnson trabalhava ainda mais. Quando Jones entrava se arrastando no escritório às 5 horas da manhã, as luzes já estavam acesas e Johnson trabalhando firme. Ele era também o último a sair. Jamais pedia a seus funcionários para fazer nada que ele mesmo não fizesse. Sua energia era intensa, ilimitada e contagiante. Como você podia desapontar um homem assim, trabalhando menos do que ele? Não só Johnson era de uma exigência implacável, como suas críticas costumavam ser cruéis. De vez em quando, entretanto, ele prestava a Jones e Latimer um favor inesperado ou os elogiava por algo que eles não tinham percebido que ele notara. Nessas ocasiões os dois rapazes esqueciam logo os muitos momentos amargos de seu trabalho. Por Johnson, eles achavam, iriam até o fim do mundo. Realmente, Johnson subiu de posto, primeiro ganhando influência dentro do gabinete de Kleberg, depois chamando a atenção do próprio presidente Franklin D. Roosevelt. Em 1935, Roosevelt nomeou Johnson diretor estadual do Texas para a recém-construída National Youth Administration. Agora Johnson começou a montar uma equipe maior em torno do núcleo formado por seus dois dedicados assistentes. Ele também construiu fidelidade com vários outros para quem arrumou emprego em Washington.